E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar trazendo aí tudo que a mídia esportiva falou hoje sobre o jogo de ontem, o empate do São Paulo contra o Libertad no Morumbi, com o surgimento de Luca, a nova joia da base tricolor. E quero que você deixe aí a sua opinião sobre o jogo e sobre o menino de Cotia. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo aqui pra vocês todos os dias. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito do jogo de ontem e do surgimento do novo moleque de Cotia. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. O Luca que entrou e fez gol, então acho que é um São Paulo que pode ter em algum momento dificuldade, algumas atuações que não são tão encantadoras, uma sequência muito grande de empates, é verdade, mas acho que demonstra muita resiliência diante dos problemas que tem. Chegou ao 14º jogo invicto em sequência na Copa Libertadores. É um negócio muito grande. 13 deles com o Zubeldia. O Zubeldia ainda não perdeu de Maior ninguém no São sequência Paulo. na história do Maior clube, né? sequência na A última história. lá pro Talheres em abril de 24. Ainda com o Thiago Carpini. A Exato. estreia do São Paulo na Libertadores passada. Sobre o Lucas, foi diagnosticado, ele fez uma nova consulta com o Dr. Moisés Cohen. Foi diagnosticado um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Por conta dessa lesão, ele vai precisar de um período de recuperação mais longo. Só vai voltar mesmo depois do Super Mundial de clubes. São Paulo não vai participar do Super Mundial, vai ter um período aí de descanso barra treino, barra preparação para a sequência da temporada. Mas é claro que um jogador com a idade mais avançada, como o Lucas tem, já tendo ficado 60 dias ausente por conta do primeiro choque no joelho no Allianz Parque na semifinal do Campeonato Paulista, mais um tempão fora, porque não é só o cara voltar a estar à disposição, pegar ritmo de novo. É um desfalque muito considerável. Zubeldia não tem um dia de paz, né? Mesmo quando vence, classifica, tem uma preocupação, tem baixa. E, por outro lado, tem o surgimento de jogadores. Não, mas você viu o que ele falou dos meninos? Ele, no início daquela resposta, ele falava, você vê o Lucas Ferreira. Imagina como é que foi a vida desse menino nos últimos dias, porque ele teve uma baixa de produção nas últimas duas partidas. Tanto ele quanto o Lucas. Ontem ele jogou mal. O Lucas Alves. É natural, né? O Matheus Alves. Os dois É caíram natural. um pouquinho. Natural. Só que é preciso levar em consideração que a vida do moleque de verdade muda da noite pro dia. Sim. E o Lucas ainda teve o detalhe de precisar renovar o contrato. Acabou de renovar o contrato. Foi anunciado anteontem, até com uma certa pompa no Morumbi, com a família ali, com o Júlio Casares e tal. Essas oscilações vão acontecer e não dá para esperar que a molecada sempre resolva. Não é isso que vai acontecer. Mas a torcida muitas vezes espera isso, né, Plihal? Foi uma das dores de cabeça do Zubeldia durante o trabalho dele, no começo do ano, a insistência nos pedidos por Rian Francisco. Então, acho que até por isso que na resposta ele fala, pô, não tratem ele como já um Ribéry. Ele vai oscilar como tem oscilado o Matheus Alves, como tem oscilado o Ferreirão. Mas faz parte, e assim, o Lucas já aproveitou os 10 minutos que teve, né? Nem 10 minutos que ele teve de oportunidade agora contra o Libertad. É o Zap Tricolor que você O tava Zap falando, Tricolor, né, o Edu João? Afonso deve ter Tava amado falado, né? essa sonora. Era ali, ó, a Ele deve ter manilha amado tricolor essa sonora ali. do Zubeldia. Mas faz parte, assim. O problema no truco, Johnny, é quando você morre com o zap na mão. Exatamente. Não aconteceu com o Zubeldia. E o Zap do Libertad já tá bem gasto lá, o Rock Santa Cruz, né? Vamos falar a verdade. E como disse o Zuba, realmente os jogadores não têm demorado muito para fazer o primeiro gol, né? Jogos até marcar. O Rian Francisco, 2. Garantiu vitória, empate, sim. O Lucas Ferreira demorou isso tudo para marcar o primeiro gol? Ele fez contra o Libertad lá no Paraguai. Eu tinha a impressão que o gol havia acontecido antes. Talvez ele tenha entrado em poucos minutos em alguns jogos. Jogos como titular, né? Minutos. E o Luca, esse é, claro, um caso à parte, fez o primeiro gol no primeiro chute como profissional. O Matheus Alves ainda não marcou. Em compensação, deu 2 passes para gol. No jogo contra o Alianza Lima, ele teve uma chance claríssima embaixo do gol. Não deu para entender direito se ele quis fazer o gol de peito, se ele ficou com medo de bater na trave. Nesse mesmo jogo, ele serviu o André Silva para o André abrir o placar lá em Lima. Aí, imagens do jovem Luca, pouquíssimos minutos em campo, já tomou 2 cacetadas de cara, 2 safanões de jogadores mais experientes, claramente tentando intimidá-lo. Bem-vindo à Libertadores e bem-vindo ao profissional. O outro, você vê que ele até fisicamente é bem
franzino, né? Sim. Normal. Ainda frágil, ainda vai dar uma encorpada, 17 anos. Mas é isso, tem velocidade. Chama a atenção que ontem os veteranos, os jogadores mais velhos, que acabaram complicando o jogo para o São Paulo, além do Alisson, que complicou mais, expulsão completamente sem motivo, sem razão, uma falta no meio-campo forte, clássica, a clássica para vermelho direto, aí o Zubeldia e o Ferrarese. Não tinha mesmo como ser de outra maneira. A única questão, depois a gente vai até mostrar o lance, é que o Libertad também poderia ter terminado o primeiro tempo, deveria ter terminado o primeiro tempo com 10 jogadores. Pisão do Cabadeiro, né? O Cavaleiro deu um pisão muito forte no Enzo, a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas antes, vamos mostrar o Cédric fazendo a falta que originou o gol do Libertad. Primeiro, numa pichotada, ele tentou estourar para frente e acabou não conseguindo. E na sequência da jogada, nem precisou fazer a falta, mas acabou também falhando ao cometer a falta. A gente vai mostrar, a gente tem esse lance no gatilho, não tem? Olha ali, ó. Primeiro ele dá uma espanada, ó, o Ferrarese tira, ele espana de pé direito. Tinha que ter batido ali com a esquerda, né, Breila? E aí na sequência fazendo a falta. Por esse motivo, pouco tempo depois ele foi substituído e recebeu uma sonora vaia de boa parte dos 47 mil São Paulinos presentes. O Cédric até fazia um jogo correto. Ele normalmente faz jogos corretos, mas aí engrossou. E é normal também, jogador experiente, mesmo como o Cédric e o Alisson, cometem deslizes, falham, sentem. Mas na Libertadores não pode não, hein? Tem noite ruim. Mas... Normal, a do Alisson eu não acho normal, não. A do Cédric foi engrossado. O cara... O Alisson, com a experiência que ele tem... Né? Foi mais imprudente. Subiu o tom, mas é um tipo de jogada que, infelizmente, acontece. Libertadores, o que se cobra do cara? Energia. Se é na semifinal da Libertadores, faz o que com ele? Não, exato. Como aconteceu numa final de Libertadores com o Gregory, expulso com praticamente um minuto. Como o Josué, em 2006, contra o Internacional, expulso no comecinho do primeiro jogo no Morumbi. Pois é, caras que não são garotos, mas até com eles... pode acontecer. Então é coisa ali para se dar... precisa tomar uma advertência, precisa ali ser chamado de canto, mas é algo que... Olha, pra quê? No meio do campo. E ali ele... E é perigosa essa entrada. Exato. O cara tá com o pé no força chão ali. do corpo... E ele calculou mal. Calculou mal e vai, pega o adversário. Não foi maldoso, né? Exato. Ele Não acho que é exato. Não foi, e ali... A princípio, quando ele arma o bote, parece que vai ser uma entrada comum, só que vai com o pé muito levantado, desliza no gramado, e aí não tem perdão para esse tipo de entrada. O perdão que eu falo, sim, tinha que ter sido expulso, mas não dá também para o São Paulo classificado transformar... O Cédric não serve mais. O Cédric até aqui vinha sendo muito útil, assim como o Alisson. A gente tem aí fácil a imagem do Cabadeiro, né? Cabadeiro. Sobre o Enzo, né, Leão? Para mostrar que... o árbitro também não teve muito critério, porque não sei se foi uma falta parecida, mas em termos de gravidade, aí sim foi similar. Aí, minuto 38 ainda da primeira etapa. Árbitro bem próximo do lance, hein, Plirras? E você tem o VAR também, né? O VAR também deveria ter chamado. Havia rolado uma expulsão, então o VAR poderia ter chamado, olha lá. Expulsão aí, Donk? Eu, sinceramente, eu entendo o argumento, mas eu iria no amarelo, porque eu acho que ele tá indo na disputa da bola. Ele não vai pra... A entrada do Alisson, também acho que não foi maldosa. Acho que é uma entrada mais imprudente. Podia ter quebrado a perna. Podia. Né? Mas acho que ele tá indo na disputa da bola, e só que no momento tem a infelicidade do jogador colocar o pé. Eu mostraria o amarelo, embora entenda o ponto. Tem muito árbitro que dá o vermelho nesse lance, principalmente no futebol brasileiro. Assim, porra, no Brasileirão é vermelho a rodo nesse lance. Um lance, detalhe do Alisson... Eu concordo plenamente do vermelho, isso não está em discussão, mas também que teatro do jogador assim do Libertad, isso é totalmente desnecessário, assim. Porque o jogador que sofre uma entrada daquela... Depois que o vermelho aparece, ele fica bem, né? Ele melhora rapidinho. E se ele se machucar sério, a última coisa que ele vai fazer é ele pular pra ficar rolando em cima. O cara se aproveita. Não, eu acho um papelão, assim. Ainda bem que não aconteceu nada, porque a entrada era perigosa, mas eu acho um papelão aquilo ali. É que ele ganha o juiz também nessa, né? Ele não se machucou. A entrada foi forte. Aí você dá uma rodopiada e tal. Depois do gol do Lucas, na comemoração da torcida do São Paulo, que absurdo aí é um absurdo mesmo com um A maiúsculo, caiu... A gente foi alcançado, que era a classificação, e acho que essa demonstração da resiliência de um São Paulo que, ao meu ver, tem um time titular
muito qualificado. Acho que o São Paulo, com todos à disposição, é um candidato. Eu desconfio que isso não vai acontecer. O problema até é dezembro. esse é o problema. Quando que a gente vai ter Oscar e Lucas juntos, por exemplo? É muito difícil. O Caleri já não vai O jogar. Lucas vai demorar mais um tempinho agora, Exato. né? Então, Acho que volta daqui a tempão. 3 meses, né? E a gente fala de um São Paulo time forte, mas a profundidade do elenco, eu acho que ela te limita muito, por exemplo, numa situação de campeonato brasileiro. Mas dentro dessa dificuldade... Esquece. Mas dentro Até dessa... pra conseguir vaga na Libertadores ano que vem. E por isso que eu sempre falei, assim, eu era totalmente contra as críticas que enfrentava o Zubeldia, justamente por conta dos problemas que ele tinha e encontrava soluções. Aí você via alguns jogadores em crescimento, Marcos Antônio, um cara que de repente acabou se tornando importante, os garotos da base, né, o Alves, Lucas Ferreira, agora o Lu... Placa Da estrutura pesadíssima. mesmo. Não era da estrutura, é Não. uma placa que eu não sei nem o que ela estava fazendo ali, se ela estava cobrindo alguma coisa, não sei se estava cobrindo o patrocinador. E feriu com gravidade uma família, o pai e os 2 filhos, um dos jovens de forma mais severa e especialmente o pai. Ao que parece, as informações ainda são meio contraditórias, desencontradas, ainda não é uma fonte que a gente possa confiar 100%, mas a situação do pai seria a pior. Eles, num primeiro momento, pela informação que a gente teve, olha lá, a placa metálica ali não faz parte da estrutura não, é algo concreta, ali, fixa do Morumbi. De qualquer maneira, não pode acontecer isso, né? Não sei se alguns torcedores estavam batendo nessa placa a ponto de fazer com que ela descolasse de algum lugar. De qualquer forma, não pode acontecer. Eles primeiro foram para uma UPA mais distante do estádio do Morumbi, a cerca de 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros. E só depois, no meio da madrugada, o trio foi transferido para o Hospital Albert Einstein, que é do lado do Morumbi, a menos de 1 quilômetro do Morumbi. A gente sabe que o atendimento, a rapidez do atendimento, muitas vezes faz toda a diferença. A gente mostrou já a nota oficial de São Paulo. Quer voltar com a nota para a gente ler por aqui, Leon? Ali, da onde caiu, ó. Eu não sei onde é que estava essa placa, não sei exatamente onde é que estava essa placa, mas não podia também estar ao acesso, assim, fácil dos torcedores. São Paulo Futebol Clube informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite dessa quarta-feira no Morumbi foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários. O São Paulo segue oferecendo suporte e na torcida por uma pronta recuperação. Meus amigos, que jogo, hein? Um jogo que tinha tudo pra ser um jogo bem fácil. Eu, sinceramente, achei que o São Paulo ia amassar. E se não fosse a expulsão do Alisson, eu acho que o São Paulo iria sim meter 2-3-0 facilmente naquele time do Libertad, que é um time bem limitado. E a gente tem como prova que mesmo após a expulsão, eles não se lançaram ao ataque de forma nenhuma. E a única vez que eles chegaram foi nessa bola parada e São Paulo acabou tomando um gol ali, num vacilo da marcação do André Silva, que estava marcando o atacante deles lá. E, enfim, futebol, cara. Eu disse isso no vídeo de ontem, futebol ele não é justiça, ele nunca foi e ele nunca será. Futebol ele é eficácia. O jogo de ontem, mesmo São Paulo com um jogador a menos, teve chances de sair vitorioso. O Ferreirinha perdeu gol debaixo da trave, cara a cara. O Alan Franco perdeu gol debaixo da trave. E a gente teve a entrada do Luca, que entrou e decidiu. Cara, sem sombra de dúvidas, a base do São Paulo é a melhor base do Brasil. Se o São Paulo fosse um time financeiramente equilibrado, o São Paulo nadava de braçada na frente dos outros clubes. Porque o Palmeiras, que teve como revelações aí Estevão e Hendrick com vendas milionárias, eles vendem pelo preço que querem. Eles não são obrigados a vender por preço de banana, como o São Paulo vendeu a preço de banana o William Gomes, como lá atrás vendeu a preço de banana o Michel Araújo, o David Neres e tantos outros jogadores de base. O São Paulo simplesmente praticamente doou. Não vendeu por preço justo porque precisava vender. O próprio Beraldo, que saiu por um valor interessante para um zagueiro, se fica mais um pouco no São Paulo,
poderia ter sido vendido por um valor ainda maior. E eu espero que agora com o fundo, o São Paulo provavelmente terá que fazer algumas vendas, mas que o São Paulo venda decentemente. Porque esses meninos, eles podem dar não só o retorno desportivo, ou melhor, não só o retorno financeiro para o time do São Paulo, mas o retorno desportivo, como o Beraldo deu à Copa do Brasil, como o Lucas lá atrás deu à Copa Sul-Americana. O retorno desportivo, ele também é importante, não só o financeiro. Sobre o jogo, não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. O São Paulo jogou, o São Paulo tentou, o São Paulo fez o que era possível, o time correu, o time marcou, o time tentou. Com um jogador a menos, a gente viu que ficou bem difícil, o São Paulo se limitou, eu teria deixado o Oscar um pouco mais. Mas a gente não pode analisar só o resultado. Ah, empatou contra o Olímpia dentro de casa. A gente tem que analisar todo o contexto. Um jogador a menos desde o primeiro tempo. O São Paulo teve oportunidades de vencer. Sociais aqui, dando uma olhada no que a torcida do São Paulo tá achando e falando. Eu até me surpreendi, cara. Nos últimos jogos, todos os resultados ruins do São Paulo, e sejam empates, eu vi uma pressão muito exacerbada em cima do Zubeldia. E no jogo de ontem eu senti que a torcida entendeu todo o contexto. Lógico, tem alguns que ainda acham que o Zubeldia é um técnico extremamente fraco, blá, blá, blá. Eu sinceramente acho que esse tipo de jogo não é um jogo que a gente pode fazer medida para o trabalho do Zubeldia, porque é um time extremamente fraco. E se o São Paulo tá com 11 jogadores, o São Paulo ia meter 2, 3-0. Mas é um time que não é parâmetro. É um time que não é parâmetro. Parâmetro é um jogo contra o Palmeiras, parâmetro é um jogo contra o Atlético, contra o Cruzeiro. Esses jogos são parâmetros para o time do São Paulo. Parâmetros para a gente analisar e poder criticar o Zubeldia caso o time não vá bem. Vocês acham que eu gosto do jeito que o time do São Paulo anda jogando? Não, não gosto. Eu acho o time do São Paulo muito burocrático, um time que cria muito pouco, um time que, principalmente no jogo contra o Palmeiras, parecia um time pequeno jogando, um time que se resumiu a defender e a buscar uma bola no jogo. Eu não gosto desse tipo de futebol. Eu já falei aqui que para mim o time do São Paulo é um time que talvez corra menos que o do ano passado, mas um time que tem capacidade de jogar mais, sabe, jogar um futebol um pouco mais vistoso. Mas ao que indica, a gente não vai ver isso em jogos grandes. O São Paulo vai ser um time que compete. São Paulo vai ser um time que compete. São Paulo não vai ser um time que envolve, não vai ser um time que manda. São Paulo vai ser um time que compete contra times grandes. Isso é o suficiente? Em alguns casos, sim. Em 2024, em 2023, foi o suficiente para o título da Copa do Brasil. São Paulo ser um time competitivo. Em 2024 não foi. São Paulo foi eliminado nos pênaltis por Botafogo e não brigou por nada nos outros campeonatos. Esse ano a gente vai ter que ver. O São Paulo não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e tem a Copa Libertadores. Ser um time competitivo vai resolver os problemas do São Paulo? Ser um time competitivo vai poder dar um título para o São Paulo? Não sei, no meio do ano tem janela, o São Paulo deve fazer algumas poucas contratações. O Zubeldia, a diretoria até falou que todas as contratações que serão feitas serão contratações pontuais de jogadores sem contrato. São Paulo não tem dinheiro para contratar ninguém, então o que esperar desse time? Sinceramente eu não sei. Eu gostaria de ver um São Paulo com futebol interessante, com futebol envolvente, com futebol legal. Não sei se é isso que vai acontecer. Sinceramente, não sei se é isso que vai acontecer. É esperar pra ver. É esperar pra ver. Mas sobre o jogo de ontem, mas sobre a partida de ontem, não tem muito que a gente contestar. Alguns ou poucos torcedores vão falar mal do Zubeldia. Eu tenho as minhas críticas. Eu acho que ele deveria ter deixado o Oscar um pouco mais de tempo. Poderia ter talvez colocado o Rian Francisco. Enfim, para povoar a área. Tenho algumas críticas pontuais, mas o jogo de ontem o Zubeldia fez o que dava para fazer. O time jogou o que dava para jogar. Teve a chance de vencer. Não venceu. Acabou empatando um jogo com um gol do moleque da base que entrou e resolveu a partida. Então, o que a gente pode falar da partida dessa? Do que foi o jogo de ontem?
teve oportunidades. Então é uma pena e eu espero que o Tricolor engate, sabe? Engate uma sequência e consiga começar a vencer jogos, que é o mais importante, parar de empatar. Porque para Campeonato Brasileiro, para Copa Libertadores, só empate, isso pode te trazer sérios problemas. Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você não for inscrito, fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.